E se toda aquela estrutura de liderança que a gente vê em muitas religiões hoje em dia, sabe, pastores, padres, bispos, não fosse bem o plano original? Vamos mergulhar num argumento teológico que é, olha, fascinante. Ele propõe que toda a hierarquia humana na fé foi, na verdade, abolida num único momento decisivo da história. É uma ideia que, se a gente levar a sério, muda absolutamente tudo. A questão central que fica no ar é essa. Será que o modelo de liderança que a gente conhece hoje é mais uma invenção humana, uma tradição que foi se construindo, do que uma ordem divina? Só de questionar isso já é o primeiro passo para entender uma perspectiva totalmente diferente, que busca voltar para uma forma de fé, digamos, mais horizontal, mais direta. E a base para esse argumento todo está bem aqui, nessas palavras de Jesus. A instrução é bem direta, né? Um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. A interpretação aqui é que isso não é só uma sugestão para ser mais humilde. É, na verdade, um decreto contra qualquer tipo de hierarquia espiritual entre as pessoas. O objetivo, então, era nada menos que revolucionário: acabar de vez com o governo de homens dentro da comunidade de fé. A visão era de um grupo onde não tem intermediários, sabe? Só pessoas conectadas diretamente com o divino, cada uma guiada pelo Espírito. Mas olha, para a gente entender o quão radical essa ideia era, a gente precisa dar uma olhada no mundo em que ela surgiu. O sistema de autoridade que existia antes do ano 70 depois de Cristo era o exato oposto dessa visão. Naquela época, a fé era extremamente hierárquica, bem rígida. Sacerdotes, escribas, fariseus, eles eram os donos do domínio espiritual. O templo era o centro de tudo. E a ideia de chegar perto de Deus sem um mediador humano? Impensável. É contra esse cenário todo que essa proposta de abolir a hierarquia surge. A transição foi, uau, gigantesca. Começou com um sistema religioso todo centrado no templo, depois passou pelo anúncio de um reino completamente novo, e tudo culminou no evento que, segundo essa visão, virou o jogo de vez, a destruição do templo no ano 70. E aí a gente chega no ponto de virada, o ano 70. Nessa perspectiva teológica, isso não foi só um evento histórico, uma guerra. Foi um momento profético em que o sistema religioso antigo foi, por assim dizer, divinamente julgado e encerrado, para sempre. A consequência teológica disso é enorme. Com a destruição do templo físico, a nova aliança finalmente chega na sua plenitude. Não existe mais um sumo sacerdote humano porque, a partir dali, Cristo passa a reinar espiritualmente como o único pastor, o único intermediário. A transformação é total. A estrutura que era uma pirâmide de poder vira uma irmandade. O governo deixa de ser de homens e passa a ser do Espírito. O templo físico dá lugar a um templo espiritual dentro de cada um. E a autoridade, que antes era imposta, agora se manifesta pelo amor, pelo exemplo. É uma virada de um sistema totalmente externo para uma realidade interna. E esse ensino aqui vira a lógica do poder de cabeça para baixo. Entre vós não será assim. A grandeza não está em mandar, mas em servir. É a negação completa do sistema hierárquico, onde ter uma posição significava ter domínio sobre os outros. Tá, mas e a figura do pastor? Se a hierarquia toda foi abolida, como esse papel se encaixa? A fonte aqui propõe uma reinterpretação radical. E se pastor não for um cargo, mas um dom, um presente? A chave para essa ideia está lá em Efésios. A passagem não fala de pastor como um cargo isolado de liderança. Na verdade, a palavra aparece numa lista ao lado de outros dons espirituais, como ensinar, evangelizar, todos dados para que as pessoas sirvam umas às outras. E a própria palavra original, no grego, poimen, já entrega o jogo. Significa literalmente pastor de ovelhas, alguém que cuida, que alimenta. A ênfase está toda na função, no serviço, e não num título de autoridade, num cargo. A diferença aqui é fundamental. Pensar em pastor como um cargo cria um governante sobre o rebanho. Agora, pensar isso como um dom cria um cuidador dentro do rebanho. Uma visão leva à autoridade hierárquica, a outra a uma responsabilidade que nasce do amor. Então, o que acontece quando a gente aplica isso tudo? Como seria, na prática, uma igreja sem um governo humano? Isso nos leva a imaginar um tipo de comunidade radicalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. O princípio é que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. A implicação disso é bem clara. Se a orientação vem direto do Espírito para todo mundo, então uma cadeia de comando humana se torna não só desnecessária, mas pode até virar um obstáculo. O resultado disso é um reino espiritual, interior, uma igreja que funciona não como uma organização, com um organograma e chefes, mas como um organismo vivo,
onde cada parte do corpo responde diretamente à única cabeça, Cristo. Na prática, isso muda tudo. As reuniões deixam de ser um show focado numa pessoa e se tornam um encontro onde todos participam, guiados pelo Espírito. Ninguém se sente dono da fé do outro. O cuidado pastoral acontece de forma humilde, sem precisar de título. O resultado é uma comunidade de irmãos livres, e não de súditos debaixo de um governo. E todo o argumento se amarra com essa afirmação final, que não deixa margem para dúvida. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. A implicação aqui é poderosa. Só pode haver uma cabeça. Qualquer outra hierarquia humana que tente se colocar nesse lugar está, por definição, usurpando um lugar que não é dela. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para a gente refletir. Se cada pessoa é guiada diretamente pelo Espírito, sem uma hierarquia humana para organizar as coisas, como é que a comunidade funciona? Como seria na prática a unidade, a responsabilidade um com o outro e a vida em conjunto nesse modelo? É algo para se pensar.